Primeiramente, bom dia. Obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Nós estamos realmente o mês de setembro é um mês onde a gente celebra e comemora o mês da cardiologia e das doenças cardiovasculares do coração. Em prol disso, a sociedade brasileira realiza essa campanha numa tentativa de conscientização, de alerta e de atenção para a população em relação à doença que mais acomete a população mundial. Então, as doenças cardiovasculares ainda estão no número 1 do pódio da principal causa de morte pelo mundo. Pois bem, obviamente que quando a gente fala em doença cardiovascular é impossível não citarmos as condições e as comorbidades que mais aumentam esses riscos, e também estão entre as três principais condições: o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica e o tabagismo, configurando aí as três principais comorbidades relacionadas ao aumento do risco das doenças cardiovasculares. Em quarto lugar, vem as epidemias, embora as epidemias sejam realmente uma condição bastante prevalente na população. Cerca aí de 40% da população acima dos 30 e 35 anos de idade apresentam alterações no perfil dos colesteróis. Ainda ela configura como a quarta causa de risco de morte por doença cardiovascular. Obviamente que em meio à pandemia, e nós estamos aí fechando quase 2 anos de pandemia pela Covid-19, tivemos um momento em que o acompanhamento médico dessas condições crônicas cardiovasculares e o diagnóstico, os segmentos ficaram, por um momento, deixados de lado, ou pelo menos subtratados, por receio do paciente procurar assistência em clínicas, hospitais, ou por uma demanda sobrecarregada dos profissionais de saúde e, eventualmente, não dando a devida atenção para essas comorbidades, realmente elas acabaram ficando subtratadas. E hoje a gente já enfrenta uma condição em que chamamos de uma nova onda da pandemia, que são o agravamento das condições crônicas cardiovasculares que ficaram subtratadas durante esse 1 ano e meio de pandemia. Dentre elas, a gente gostaria de destacar as doenças arteriais coronarianas, que são as obstruções coronárias que aumentam o risco de infarto, de angina, e as condições de insuficiência cardíaca, em que o coração acaba trabalhando num regime de contração mais fraco, e com isso ocorre retenção de líquido, piora de falta de ar, cansaço para os esforços, e as condições vieram se agravando por essa assistência inadequada nesse último ano e meio aí de pandemia pela Covid. Tivemos aí, não foram poucos, mas alguns casos de diabetes desencadeados pela Covid-19. Isso é um diagnóstico importante de ser feito. Inúmeros pacientes que não tinham diagnóstico de hipertensão, que não tinham um acompanhamento médico, e durante a contaminação pela Covid, ao passar por avaliação, foram verificadas medidas de pressão mais elevada, que é o primeiro rastreio para o diagnóstico firmado de hipertensão arterial sistêmica. Então, é o momento de a gente parar e nos debruçarmos sobre essas condições cardiovasculares. Na verdade, as questões psicológicas relacionadas a uma pandemia são inúmeras, vão desde o transtorno do estresse pós-traumático, que ocorre nos pacientes que foram internados por Covid-19, ou que tiveram algum familiar internado de forma grave, ou que perderam algum ente querido e sofrem por um transtorno de ansiedade intenso, relacionado a essa situação traumática, e as condições de transtorno depressivo, de ansiedade, relacionadas aos próprios processos da pandemia, de isolamento social, perda de emprego, dificuldades financeiras, crise financeira, crise social. Então, tudo isso acaba impactando na questão psicológica. Exatamente, acho que o momento agora de nos focarmos para as condições crônicas e prevalentes, seja para diagnósticos, então buscar seus médicos para check-up, para acompanhamento, seja para o segmento das condições que já estão diagnosticadas, então retomar o segmento com seu médico para controle de hipertensão, diabetes, colesterol, tratativas para redução do tabagismo, e melhoria das condições de atividade física, sedentarismo, tudo acaba impactando de alguma maneira nas doenças cardiovasculares.